Boa noite. Muito bom ver você aqui de novo. Hoje quero pedir que vocês continuem orando, agradecer a Deus pela oração dos irmãos em relação à família da Sílvia. A Sílvia vem de uma pequena família de 14 irmãos, né? Papai, mamãe e 14 irmãos. Uma delas faleceu quando era criancinha, tinha apenas 5 anos. E a Socorro, que nós temos orado por ela, muitos dos irmãos têm orado aqui por ela, realmente não está bem, né? Mas é o que eu estava dizendo para ela agora no carro ali, ela estava ali meio saudosa da irmã, da família, e eu estava dizendo para ela que das pessoas que eu conheço, eu acho que quem está mais pertinho, mais parecidinho com Jesus, mais pronto para ir para o céu é a Socorro, né? Socorro é uma mulher que abriu mão de tudo na vida para servir a Deus. É uma mulher que tem uma vida dedicada ao Senhor, dedicada à oração, dedicada à sua igreja, dedicada à sua comunidade, dedicada à sua família. E já depois de 65 anos tem a Socorro. Ela deixou a sua casa, ela é viúva, o seu esposo morreu há uns 5 anos atrás. Ela deixou a sua casa, o conforto do seu lar, da sua família, dos seus filhos, e foi morar com os pais, para cuidar dos pais. E eu vejo que se cumpre na vida dessa mulher aquilo que a Bíblia diz, né? Honra teu pai e tua mãe, e os teus dias se prolongarão. Eu sei que o Senhor tem para socorrer a eternidade, né? Então eu agradeço aos irmãos e que vocês estejam orando para que o Senhor console a Socorro, a família da Socorro, a família da Sílvia. Muito interessante esse tema que foi escolhido para que a gente estivesse falando aqui, orações que Deus gostaria de ouvir, né? Mas é interessante, né, pastor Jaime, que não são orações que Deus precisa ouvir, são orações que Deus gostaria. E na hora que você coloca o verbo certo no lugar certo, você entende um pouco do caráter de quem está recebendo a oração. Deus não é um Deus que precisa das nossas orações. Nós é que precisamos orar, né? Deus é um Deus que Ele deseja as nossas orações. Ele deseja ouvir a nossa voz. Diferente de nós, muitas vezes como pais que amamos os nossos filhos, muitas vezes a gente quer ficar só, quer parar um pouco, né? A pessoa chega, fala com a gente, espera aí só um pouquinho, deixa a minha cabeça entrar aqui na sintonia, na frequência de novo, me dá um minutinho. Eu preciso de 1 minuto sozinho aqui. Interessante que Deus não é assim. O Deus da Bíblia está sempre disposto, sempre pronto, sempre disponível a nos ouvir. Então, é um Deus que deseja ouvir as nossas orações. E às vezes eu fico assim, me questionando por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de orar, de conversar com Deus, por que a gente tem tanta dificuldade de estar na casa de Deus, de vir, estar na presença do Senhor, de ler a sua palavra, de ouvir louvores, de meditar em algo que realmente edifica a eternidade em nós. Por que temos tanta dificuldade? Porque estamos tão cativados, estamos tão presos por aquilo que vemos. E isso talvez seja a nossa maior dificuldade. Nós falamos aqui sobre, vamos lá? Sonda-me, Deus entrar dentro de mim e ver aquilo que tem aqui, né? Como quem faz o ultrassom, né? Entrar dentro de mim, enxergar o que está dentro de mim, dentro do meu coração, o que me incomoda, o que me aflige, o que me causa ansiedade, o que me anima, o que me alegra, o que me emociona, o que está aqui dentro de mim, né? É você dizer, Senhor, entra aqui e olha, e principalmente olha aquilo que precisa em mim ser o quê? Mudado, transformado, né? Transformado. É a outra oração que nós vimos. Senhor, transforma. É outra oração que nós vimos. Senhor, quer
quebranta-me. E é interessante que, quando eu oro assim, quando eu digo isso para Deus, é como se eu estivesse pedindo ao Senhor que formasse em mim, que fizesse em mim um recipiente, um lugar aonde Ele pudesse habitar. É muito lindo você ler a Bíblia e entender que Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu vir habitar dentro de nós. Eu estava olhando um dia desse pela janela e eu estava vendo o tamanho do céu, né? Eu disse, puxa vida, é tão grande. Esse céu tão grande não pode conter a grandeza de Deus. A Bíblia nos ensina que as nuvens são como a poeira dos seus pés. E ainda assim, Ele olha para mim e para você e decide, né, se compactar, né, se diminuir para entrar dentro de mim e dentro de você. E o texto aqui de Efésios, capítulo 5, verso 18, eu queria ler esse versículo com você, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo está apresentando para nós uma opção de escolha, né? Uma forma de não fazer e uma forma de fazer. E quando eu leio esse texto que Paulo fala em vinho, ele literalmente está falando aqui no vinho bebida, né? No álcool, né? Por isso que ele fala em embriagar-se, mas nós podemos entender esse texto também como embriagar-se com as coisas do mundo, com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós vivemos. Não sei quem foi o João que falou aqui na frente, que às vezes nós estamos, ou foi o Kit que falou, né? Que às vezes a gente está tão encantado com as coisas, com a família. Foi você, João? Foi o Kit? Foi o Kit? Que às vezes a gente se ocupa tanto com a família, se ocupa tanto com o trabalho, se ocupa tanto com aquilo que a gente tem, se ocupa tanto com aquilo que a gente quer ser, se ocupa tanto com aquilo que a gente quer ter, e a gente vai se embebecendo das coisas, e a gente vai ficando cada vez mais encantado, mais encantado, mais encantado. E é interessante que essas orações que fazemos aqui, é como está aqui a mãozinha do artesão, fazendo ali, moldando o barro para fazer um jarro. Eu sugiro a você que depois pare e assista um vídeo, entre no YouTube e bote lá, oleiro fazendo um vaso. E você vai ver, né, mais ou menos como é que funciona esse processo. Pega a massa, bota em cima, argila, bota em cima daquela roda, e aquela roda começa a girar, e ele começa a moldar, e moldar, e moldar, e enfia a mão dentro, e alisa, e ajeita, e tira a aresta daqui, e tira a aresta daqui, e se ele achar uma pedrinha, ele arranca a pedrinha e tira a pedrinha, e ele vai moldando, vai moldando, vai moldando, até o momento que, se ele estiver satisfeito, ele começa a fazer o acabamento. Se ele não está satisfeito, e um dia desse eu vi um vídeo, o cara 9 minutos fazendo um jarro, e fez, e ajeitou. Quando eu pensei que ele fosse começar a fazer o acabamento, ele olhou para o jarro e fez assim, ó. E o jarro virou um montão de argila de novo, aquele bolão de barro de novo. E eu disse, meu Deus, é isso que o Senhor às vezes quer fazer conosco? Se o processo de fazer um vaso, um jarro, um recipiente onde se possa conter algo de valor, é esse, puxa vida, como é que o Senhor vai fazer comigo e com você, né? E a primeira coisa que eu vejo interessante que você e eu precisamos entender para que sejamos cheios do Espírito de Deus é que a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Estava estudando aqui um dia desse, até soltei essa brincadeira com os meninos lá em casa. Pai, não sei o que, peraí, que eu só sou um. Eu não posso ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, né? E esse princípio foi um princípio do matemático chamado Arquimedes, né? Ele diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E um corpo não pode ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo, né? Ou ele está num canto ou ele está no outro. E o canto, o lugar só pode ser ocupado por um corpo, por um objeto, por uma coisa, por um ser de cada vez.
E para que você e eu sejamos cheios do Espírito, o primeiro processo que tem que acontecer em nós é o processo de esvaziamento. Nós temos que começar a entender que para ser cheio de Deus, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Muitas vezes do nosso conforto. Você pensa que Gambiel é bom de ir? Eu acho assim, se a gente levantar aqui uma enquete aqui em Calgary, aqui no Canadá, ou aqui na igreja, mostrar as fotos. Imagina aí, né? A gente monta uma empresa de turismo e diz assim, empresa de turismo CBCal. Venha, compre sua passagem e ganhe grátis o seu acompanhante, toda a sua família, e vá passar suas férias de verão, 20 dias em Gambiel. E botar as fotos de Gambiel, o vídeo, vai chover de gente aqui na porta. Né? Para perguntar se nós estamos doidos, né? Vai todo mundo querer ir para Gambiel, né, pastor? É fácil. Então, no momento em que a gente quer ser cheio da nossa vontade de revidar, a nossa vontade de revidar é um negócio absurdo. Ela toma conta de nós de um jeito que... Né? O nosso ego, né? Agora, a gente precisa entender que, se queremos edificar algo eterno, algo de valor, aquilo que nós edificamos está diretamente proporcional, o efeito é proporcional, o efeito é equivalente àquilo que eu carrego dentro de mim. Ou seja, se eu carrego dentro de mim eu mesmo, o máximo que eu vou conseguir produzir é eu mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Mas se eu carrego dentro de mim Deus, se eu carrego dentro de mim o Espírito Santo de Deus, aquilo que eu produzo, o céu é o limite. No momento em que Deus usa a sua vida e a minha vida para a salvação de alguém, para a restauração de uma família, para a restauração de um casamento, para a cura de alguém que está enfermo, pensa na pessoa que te ganhou para Jesus. Um termo bem usado lá no Ceará, né? Ah, fulano me ganhou para Jesus. Eu me lembro sempre de quem me ganhou para Jesus. E eu me lembro de uma história, não sei se é verdade, alguém me disse uma vez que um cidadão viveu a vida toda orando para ganhar alguém para Jesus, e ganhou o maior evangelista do nosso século, que foi o Billy Graham. Eu não sei se é verdade isso. Alguém me falou, é verdade, pastor? Tem uma história assim, né? E Billy Graham foi usado por Deus para evangelizar a metade do mundo. Ou seja, se eu produzo aquilo que vem de mim, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o efeito do vinho. Né? Se eu estou envolvido com as coisas somente dessa vida, dessa terra, Paulo descreve, olha, nessas coisas há dissolução, há confusão, há contenda. Nessas coisas há embaraço. É isso que Paulo está dizendo. Mas se eu me deixo encher do Espírito de Deus, os efeitos daquilo que eu posso produzir nessa vida serão coisas para Deus. E aí vem a pergunta: por que eu preciso ser cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, porque quem é cheio do Espírito Santo entende quem é Deus. Marcos capítulo 13, capítulo 14, verso 3, tem um texto muito interessante. Jesus está num determinado lugar e entra uma mulher, pega um vaso, diz que é um vaso muito bonito, descreve o material, um vaso de alabastro, e nesse vaso continha um perfume muito precioso. Diz a Bíblia que o vaso era feito de alabastro.
Eu já comprei um vaso de alabastro para minha casa, para enfeitar a minha prateleira. Realmente é muito bonito. É uma pedra que você encontra lá naquela região lá do Oriente, eles são pedras coloridas, azul, vermelho, né, cor de rosa. E eles dão um polimento muito bonito e aquele vaso realmente fica muito bonito. Algo realmente bastante precioso. Mas o texto que fala sobre esse vaso de alabastro nos ensina que aquela mulher chegou e dentro daquele vaso continha um perfume muito precioso, ou seja, o que realmente tinha valor ali não era o vaso, apesar de toda a sua importância, mas o conteúdo que estava dentro do vaso. Então, podemos tirar algumas lições desse texto quando entendemos que a ênfase é sempre naquilo que você contém dentro de você. E diz a Bíblia que quando aquele perfume foi quebrado ali, aquele vaso foi quebrado, aquele perfume saiu, exalou e tomou conta de todo aquele ambiente. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu entendo quem é Deus, entendo o seu caráter, entendo o seu poder, entendo a sua grandeza, entendo o seu amor pelo homem, entendo que, principalmente, o amor de Deus não é somente direcionado a mim, porque Deus não amou Pedro de tal maneira somente. Porque Deus não amou o Alexandre de tal maneira somente. Porque Deus amou ao mundo. Então, eu contendo esse Espírito dentro de mim, eu preciso entender que esse perfume, que esse exalar de Deus precisa ser manifesto ao mundo. Precisamos manifestar Deus às pessoas. Você vê que interessante aqui a ênfase, né? Que o pastor Jaime disse aqui, interessante. Que cresçam na ciência, que edifiquem suas famílias, que cresçam no conhecimento, que possam até transformar a história daquele país, mas principalmente que se tornem cidadãos celestiais. A família da Silvia é uma família que é exemplo para todo mundo. Porque vieram lá da roça, não tinham nem o que comer direito, e ali os pais cuidaram com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, mas com muito sofrimento. E aí eles foram para a cidade, para a capital, tentar ganhar vida, e lá cresceram, se desenvolveram, e são todos muito prósperos. São todos muito prósperos. Mas quando nós olhamos, por exemplo, de quem serve a Deus, nós não olhamos para aqueles que são mais próximos, olhando para aqueles que são mais humildes. E a Socorro é a mais humilde dos irmãos. Bens materiais, beleza física, abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a Socorro um dia entendeu que Deus é maior do que todas as coisas que você pode ter, o que você pode desejar na sua vida. Segunda coisa interessante, quando nós somos cheios de Deus, nós recebemos do Senhor algo que eu acredito, eu não sei se era assim, porque eu não estava lá para ver, mas eu acho que um dia nós vamos saber. Também, se eu não souber, não tem problema. Que o homem, quando foi criado, no princípio, isso é uma ideia minha, tá? Eu não ligo isso em canto nenhum. Eu acredito que o homem, quando foi criado, ele devia ter vários dons diferentes do que a gente tem hoje. E um deles, com certeza, era discernir as coisas, entender as coisas, uma inteligência mais aguçada, um espírito mais, vamos dizer assim, usar uma linguagem moderna, mais conectado, né? Eu acho que o espírito de Adão, antes da queda, deveria ser um espírito que era online todo tempo, né? Todo tempo conectado com o céu, recebendo mensagem do céu direto. Isso está na Bíblia, né? Quando
A Bíblia diz que o Senhor descia e conversava com Adão face a face. Descia e se encontrava com Adão e conversava com Adão tete a tete. Mas um dia, quando Adão resolve transgredir, muito desse discernimento se perde e Adão perde esse contato, esse caminho direto com Deus por vontade própria, não por vontade do Senhor. E muitos de nós temos vivido a nossa vida sem discernimento espiritual. E eu creio que uma das principais questões que o Espírito de Deus quer resolver conosco, quando vai nos encher, é nos dar esse discernimento espiritual. Tem muito crente por aí que anda como se o mundo fosse só isso aqui, que vive como se a vida fosse só isso aqui. Não olha para o eterno, não pensa no eterno. Cuidado, meu irmão, porque tem muita gente por aí que está trocando ideia com o demônio e não sabe. Já parou para pensar nisso? Efésios capítulo 6, versículo 12, 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14. Efésios diz: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Você está pensando que seu inimigo é sua mulher? É não. Você está pensando que seu inimigo é seu concorrente? É não. Você está pensando que... Cadê o Barreto? Está pensando que teu inimigo é tua sogra? Hein, Barreto? Está amarrado, né? Quem é a sogra? Às vezes a gente pensa que o nosso inimigo é o outro. Às vezes a gente pensa que o nosso inimigo é feito de carne e de osso, mas a Bíblia nos diz que o nosso inimigo, ele é espiritual. E assim como o touro avança contra a capa, que o toureiro agita na frente dele, e o toureiro engana o touro e dá uma espada na costa do touro, da mesma forma, o diabo agita a capa na nossa frente e nós avançamos contra a capa, quando na realidade o nosso inimigo não é a capa, é o toureiro. Pense sobre isso. Raciocine sobre isso. Talvez você esteja lutando e você esteja perdendo a batalha porque você está lutando com o inimigo errado. Você está achando que o seu inimigo é sua mulher, e não é. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas são espirituais. As armas da nossa luta, da nossa milícia, são espirituais, não são carnais. Deixa eu abrir esse texto aqui para ler ele todo com você, peraí. Olha que interessante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, com um fim: destruir fortalezas. Você está preso, meu irmão? Você está cercado? O inimigo construiu muros ao seu redor e você se encontra preso. O que é que te prende? O que é que te impede de buscar o Senhor? O que é que te impede de crescer espiritualmente? Destruir fortalezas espirituais. Anulando sofismas, enganos. Versículo 5, olha que coisa legal. Por que nós temos essas armas espirituais? Porque elas servem para destruir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que eu disse lá no começo. Sabe o que é que me impede de conhecer a Deus? Sabe o que é que te impede de conhecer a Deus? O teu ego, a tua vaidade, o teu orgulho, a tua zona de conforto te impede de conhecer a Deus. 1 aos Coríntios capítulo 2,
verso 14. A Bíblia nos ensina que o homem natural não pode conhecer as coisas de Deus, não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se entendem espiritualmente. E o que isso quer dizer? Que existe um homem natural, corpo, alma, intelecto, razão, emoção, e existe um homem espiritual. Um dia eu conversava com uma pessoa que tinha lido a Bíblia muitas vezes, lia. Mas é muito difícil, é muito complicado, é muito... Eu disse, espera aí, vem cá, deixa eu conversar contigo aqui, senta aqui. Quando você for ler, você vai orar antes. Você vai pedir que Deus abra o seu coração antes. Você vai pedir que Deus fale com você antes. E aí ensinei mais ou menos algumas, né? Mostrei para ela assim algumas coisas. E ela foi cair na besteira de fazer o teste. De coração pediu a Deus, Senhor, eu quero entender a tua palavra. E aí ela correu e veio falar comigo. Os olhos cheios de água. Mas como é que pode ser tão claro? Mas como é que eu posso ter lido tantas vezes e não entendi? Mas como é que eu posso ter lido isso tantas dezenas de vezes e nunca entendi o que estava dizendo aqui? E é tão claro, é tão simples, é tão real. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem do Espírito de Deus com o seu Espírito. Por isso precisamos nos tornar homens cheios do Espírito Santo. É o conhecimento, logos, se transformando em coisa prática, rema. Quando somos cheios do Espírito Santo, Deus deixa de ser teórico e passa a ser prático. Outra coisa interessante que eu vejo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para ter autoridade e ação no mundo eterno, no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto dizendo que cada um precisa observar como está edificando. Se edifica feno, se edifica pedra, se edifica ouro, se edifica prata. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que aquilo que eu edifico em mim mesmo, infelizmente, o fim é se corromper. Infelizmente, o fim é se acabar. Por que nós estamos tão tranquilos com a situação da irmã Socorro? Estamos saudosos porque sabemos que talvez não vejamos mais a Socorro, né? E olha que eu comi tanto bolo feito por ela, né? Porque nós sabemos que aquilo que ela edificou durante toda a sua vida, ela agora vai começar a colher no mundo espiritual. Porque aquilo que eu edifico, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, cheio do Espírito Santo, eu estou edificando, eu estou fazendo, eu estou agindo no que é eterno, no que é espiritual. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é se tornar cartomante evangélico, não. Tem gente que confunde, né? Agora eu estou cheio do Espírito Santo, vou adivinhar a vida do pastor Jaime. Eis que eu te digo que o Senhor manda te contar a história todinha, e eu vou e digo para o pastor Jaime. Aí eu chego lá, vejo a irmã e diz, eu vou dizer para você, irmã, que o Senhor manda te dizer assim, assim, assim. Amém, se Deus te mandar dizer, diga. Isso é um dom que está na palavra. Mas às vezes a gente leva isso na brincadeira e acha que tem que ser desse jeito sempre, que Deus tem que agir da mesma forma sempre, que Deus tem que me usar da mesma maneira sempre. Quando a Bíblia diz que a uns Deus levantou para profeta, os outros para mestres, outros para... Então tem muita gente que quer se tornar vidente, né? E o pior é que não se torna vidente da vida própria, se torna vidente da vida alheia, aí é ruim. Né?
Se torna vidente da vida dos outros, quer dar conta da vida dos outros e não dá conta da sua própria vida. Mas você sabe por que é que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo? Não para nos tornarmos videntes, não para nos tornarmos cartomantes evangélicos, mas para saquear o inferno e povoar o céu. Para isso eu e você fomos chamados. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Parece até um número místico, né? 13, 13. O apóstolo Paulo, acho que coincidentemente caiu esse número, né? 13, 13. Quem gostava do número 13 era o Zagalo, né? Tudo do Zagalo era 13. O apóstolo Paulo desconstrói tudo isso no momento que ele diz, olha, tira essa mística da cabeça de vocês, porque todos os dons passarão, mas um dom é supremo e esse vai ficar. E o nome dele se chama? Amor. João capítulo 15, versículo 13. Vamos ler. Abra a sua Bíblia, vamos ler. João 15 e 13. O que é amor? Está escrito aí, vamos ler? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Isso é Jesus dizendo para os seus discípulos e dizendo para mim e para você que se nós fizermos aquilo que a palavra diz, nós nos tornamos amigos de Deus, amigos de Jesus, e Ele deu a sua vida por nós. Ora, se todos os dons passarão, o dom que ficará é o amor, e não há amor maior do que esse. Logo, todos os dons só podem ter um sentido: manifestar Deus, Jesus e o seu Espírito Santo ao mundo caído. É óbvio. Entendeu o raciocínio? Está claro? Para mim me parece óbvio, matemático, não tem como errar. A questão é que muitas vezes a gente é 007, né? James Bond. A gente se converte, mas ninguém sabe que a gente se converteu. Né? Nem Bíblia a gente precisa mais carregar, né, pastor? Começaram a tirar a cor da Bíblia. A Bíblia no começo era tudo que era Bíblia era preta. Quando eu me converti só tinha a Bíblia preta. Depois começaram a pintar uma Bíblia de marrom, Bíblia de azul. Aí tinha a Bíblia da mulher que era cor de rosa, tinha umas Bíblias do doutor que era branca. Você olhava de longe, não sabia se era uma Bíblia, se era um código penal, se era um código civil, se era um livro de medicina. Meu irmão, eu tenho uma Bíblia. A minha Bíblia ela tem que andar assim, ó. Aí agora botaram a Bíblia no celular. Vixe. Pronto, o crente não carrega mais Bíblia, né, pastor Alexandre? A Bíblia está no celular, a Bíblia está no iPad, e o cara vem para a igreja com a Bíblia no iPad. Nada contra o iPad, nada contra o celular, nada. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não quer carregar a Bíblia, no fundo do fundo, a gente tem vergonha de sair com a Bíblia. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Crente que tem o Espírito Santo não tem vergonha da Bíblia, posto que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que é melhor a gente continuar cultivando essa nossa vergonha de Deus, essa nossa timidez espiritual, e não ver salvação? Ou é melhor a gente chutar o pau da barraca, escancarar logo para todo mundo, gritar para todo mundo que nós somos de Jesus mesmo, e ver o poder de Deus se manifestar?
Outra coisa interessante que eu vejo, que às vezes a gente não tem autoridade espiritual e ação no mundo eterno, no mundo espiritual, como está escrito ali, porque nós achamos que o Espírito Santo é para conferir patente. Né? Ah, recebe o Espírito Santo, ganha uma medalha, né? Bem aqui, né? Aí começa a juntar medalha, aí bota uma medalha aqui. Fala em língua, bota outra medalha. Traduz as línguas, bota uma medalha um pouco maior do que... Fala e traduz, aí completa embaixo. Profetiza, aí é assim, aquelas duas bichinhas penduradas assim, aqueles dois chifrinhos assim para baixo. Tem dom de curar? Tem. Vixe, duas estrelinhas bem aqui. Eu me lembro quando eu era menino, eu morava em Pernambuco e tinha um cidadão chamado Frei Damião. E era assim uma coisa tão mística que eu não sei se o Frei Damião, no tempo que eu estava lá, estava vivo ou se ele já tinha morrido, eu não sei. Que o povo falava Frei Damião, Frei Damião, Frei Damião, Frei Damião. Eu acho que ele estava vivo, não era, Pavlov, ainda naquela época? Estava vivo? Estava, né? Tá? Ah, está aqui um devoto Frei Damião, conhece. Ele disse logo, estava. Esse estava. Oxe, 1980, 79. Foi isso? Aí eu me lembro de uma vez que pronto, me lembrei. O Frei Damião realmente estava vivo, porque o Frei Damião foi visitar a cidade que eu morava. E disseram assim, lá vem Frei Damião, e aquela multidão, aquele monte de gente e tal, e aí fizeram um cordão de isolamento e o Frei Damião passava no meio. Aí eu vi uma senhora se jogar no chão e dizer assim, eu peguei na mão dele, parece uma pluma. A outra dizia assim, eu olhei embaixo dos pés dele, parece que ele não estava nem pisando no chão, ele andava voando. E a gente começa a criar, né? Tem mais unção, tem menos unção, tem mais poder, tem menos poder, meu irmão. Importa agradar a Deus e não aos homens. Deixa de se preocupar com isso, deixa de buscar isso, busca Deus em oração. Busca o Senhor e o Senhor vai te responder os teus questionamentos em primeiro lugar. E o Senhor vai te usar para manifestar a glória dEle, o poder dEle, a graça dEle, e você vai ver salvação na tua casa, e você vai ver salvação na tua família, e você vai ver salvação aonde você estiver, você vai manifestar esse amor de Deus, porque não há maior amor do que esse, e todos os dons passarão, mas o amor jamais passará. Outra coisa interessante que eu vejo, nós não temos autoridade espiritual. Porque nós pegamos aquilo que Deus quer fazer, que é pegar o Espírito dEle, que é Ele próprio, a pessoa dEle, colocar dentro de nós e desconstruir aquilo que o inimigo fez, aquilo que nós lemos aqui de Efésios capítulo 5, aquele texto que nós lemos lá do começo, qual foi? Efésios 5, 18. Que nas coisas do mundo existe dissolução, existe contenda, existe briga, existe divisão. Eu não sei se eu falei sobre isso aqui, se eu já preguei sobre isso aqui, que minha memória é péssima. Deus pega Babel quando o homem está com um propósito errado no coração. E diz a Bíblia que Deus lança sobre eles essa separação das línguas. Porque o propósito do homem era mau, porque o ânimo do homem, aquilo que motivava o homem era mau. E Deus confunde, porque se Deus não tivesse feito aquilo, seria o fim da humanidade, porque Deus teria que destruir todo mundo, antes do tempo. Porque o propósito do homem era se tornar semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo, e Deus entra com a confusão de língua. Torre de Babel, lê lá, Gênesis capítulo 11, salvo engano, é isso, pastor? Aí a gente vê Deus pegando, manda Jesus, perdoa o homem, renova o homem, resgata o homem do pecado, Jesus ressuscita, vence a morte. E Deus disse assim, agora eu vou dar de novo o Espírito para o homem.
E aí você vê o Espírito Santo vindo sobre eles, sobre os discípulos que estavam ali, e mais uma multidão de pessoas de várias nações, de vários lugares diferentes. E aí, quando aqueles homens falavam as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, aqueles que ouviam, mesmo sendo de língua diferente, não precisavam de tradutor, porque eles ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Era compreensível. Efeito da presença do Espírito Santo. Aí sabe o que a gente faz com o Espírito Santo? Não, tu não ora em língua, eu oro em língua. Espera aí, então tu não pode conviver comigo porque tu ora, eu não oro? Ué? Não, tu crê que tem que pular, tu não crê que tem que pular, então... Não. E a gente vai transformando o motivo, o único motivo, a única razão de convergência de Deus hoje na terra, que é o seu Espírito, em talvez o maior motivo de divisão da igreja. E a gente vai sendo enganado, achando que o problema é o outro pastor, que o problema é o outro irmão, que o problema é a outra denominação. Quando Deus está dizendo para nós que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Que o nosso inimigo não é carne nem é sangue, não é outro pastor, não é a outra igreja, não é a outra denominação. O nosso inimigo se chama Satanás, o acusador dos irmãos, aquele que quer destruir a sua vida, que anda em derredor querendo tragar a vida dos seus filhos, que anda em derredor querendo destruir seu casamento, que anda em derredor querendo comer a tua saúde, que anda em derredor querendo colocar em você depressão, que anda em derredor da sua vida querendo ceifar você. E a gente fica... Pensa nisso, Espírito Santo é o caminho de convergência para Deus. É o caminho onde todas as tribos, povos, línguas e nações, não vai mais ter português ou pepel, não vai ter mais inglês, não vai ter... Eu fui para uma aula de inglês ali, meu Deus do céu, minha cabeça ferve aqui, chega esse... Eu digo, Jesus, parece que eu tenho uma casa de abelha dentro da cabeça. Até meio-dia vai, de meio-dia para tarde, meu irmão, o negócio esquenta, a cabeça dói, o pescoço dói, dá uma vontade de pegar a professora e encher ela de bolacha. E Deus está devolvendo para mim e para você a possibilidade de podermos falar a mesma linguagem, a linguagem do amor, né? Outra coisa, vou correr. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para entender que nada eterno será edificado sem Ele. Nada. Tudo que você fizer fora da unção de Deus, tudo que eu e você fizermos fora da presença de Deus, vai passar. Tudo que eu e você produzirmos que não seja cheio dele, vai passar. Mas quem é cheio do Espírito Santo entende que todo lugar onde você bota o pé, todo lugar onde Deus te leva, é porque precisa de transformação e você é vetor dessa ação celestial. Você crê nisso? Você entende isso? Que todo lugar que Deus te leva, as pessoas que você se cruza, as pessoas com as quais você fala, Deus tem um propósito, não é sem propósito. Deus tem uma expectativa, Deus tem uma esperança de que você seja cheio dele e você manifeste a glória dele. Você é o vetor que Deus quer usar para transformar a terra. Mas a gente às vezes prefere ficar em casa, de perna cruzada, assistindo o Faustão, assistindo o jogo do Vasco e do Flamengo. Flames. Né?
Eu não entendo por que nós temos 200 e tantas pessoas na igreja e tem domingo que só tem 100. Eu não entendo isso, eu não consigo entender como é que um crente só tem um dia para vir à igreja e no dia do culto ele não vem. Não, eu não fui porque eu fui para o pequeno grupo no meio da semana. E aí eu já cumpri os meus votos. Eu já vi isso na Bíblia, hein? Quem cumpre voto acaba caindo em adultério. Você sabe disso, né? E não vem porque não quis vir, não vem, não, porque... Não vem, não fala, não traz ninguém, não conversa com ninguém, é 007, é James Bond. Eu comecei dizendo que Deus não precisa de você, nem de mim. Deus quer você. Por um simples motivo de que Ele te ama. E Ele sabe que fora da presença dEle, nada feito. E Jesus chega para os seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 4 a versículo 8, e diz: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios. Até que se cumpra a promessa que o Pai disse para vocês, que viria e habitaria dentro de vocês a própria pessoa de Jesus, a própria pessoa de Deus, a própria pessoa do Espírito Santo, esse Deus triuno. E nós cometemos um erro grave. Não temos o discernimento, não temos a sabedoria de entender que Deus são três em um. Me peça para explicar, bem explicadinho. Talvez eu não vá conseguir convencer você. Tem até um cidadão lá no Brasil que fez uma música e disse assim: me conta como é, quem me dera ao menos uma vez entender como é que um Deus pode ser três ao mesmo tempo. Tolo. No dia que eu conseguir entender tudo de Deus, Ele deixa de ser Deus. Eu não quero servir a um Deus que seja plenamente compreendido, compreensível. Eu não quero servir a um Deus que seja plenamente esgotável na sua grandeza, nos seus mistérios, no seu conhecimento, na sua sabedoria e na sua profundidade. Se Deus é Deus, sempre haverá algo que eu não vou conhecer dEle, mas que Ele um dia vai revelar a mim. E aí Jesus disse: fica em Jerusalém, porque eu vou mandar a mim mesmo, que é o meu Espírito. Não sai daí, até você entender que eu vou agir através de você. Eu tenho 3 perguntas para fazer a você aqui nessa noite. E eu só tenho 5 minutos. Primeiro, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Como eu disse no começo, pecamos e fomos destituídos, perdemos a presença de Deus em nós. E o aceitar Jesus, o entregar a vida para Jesus, é você dizer para Ele: Senhor, eu quero voltar ao princípio, eu quero voltar a uma vida de comunhão espiritual contigo. E Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim, encontra. Eu sou o caminho, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por mim. Palavra de Jesus. Então talvez você chegou aqui nessa noite, somos poucos, mas talvez haja alguém aqui que ainda não tomou uma posição pessoal, íntima,
do lado de Jesus. A sua neutralidade em relação às coisas espirituais não anulam essas verdades. Eu não quero saber disso. Mas eu não... Esse negócio de religião não é comigo, não estou falando de religião, estou falando da tua salvação. Estou falando da eternidade. Talvez você chegou aqui e ainda não tenha certeza da sua salvação. Eu faço isso toda vida que eu falo de Jesus, porque talvez seja a sua última oportunidade de ouvir falar dele. Mas a Bíblia diz que se com minha boca eu confessar a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu serei salvo. Eu um dia, pela misericórdia do Senhor, eu o confessei como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso nessa noite, dizendo a Ele: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Você vai levantar uma mãozinha onde você está, e eu quero orar com você. Tem alguém aqui desse ladinho? Quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mãozinha assim, ó. Não há? Aqui no meio tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão assim, ó. Quero orar por você. Tem alguém? Não há? Tem alguém aqui na minha direita? Quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão. Quero orar por você. Não há? Amém. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que já passou pela porta, que já entrou, porque se não há ninguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, é porque todos nós entramos. Todos nós já passamos por essa porta. E você sente no seu coração que a sua vida não tem fluído no Espírito de Deus. Você não tem orado como deveria orar. Você não tem lido e meditado na palavra e entendido a palavra como deveria. Você não tem vivido como deveria viver os seus desejos, os seus anseios, as suas expectativas, as coisas que você pensa, as coisas que você quer, aquilo que tem dominado a sua mente, aquilo que tem dominado seu coração, aquilo que emociona você, aquilo que te dá ânimo, aquilo que movimenta os pedais da tua bicicleta para que você continue andando. Se você quiser cruzar com as coisas de Deus, talvez quase nada bate. É tudo seu, eu. Então talvez seja porque a sua vida não está em sintonia, o seu Wi-Fi está desligado. O Espírito de Deus quer falar com você, quer entrar no seu coração. E você hoje quer dizer: Senhor, eu pedi para o Senhor me sondar. E o Senhor me sondou, o Senhor me mostrou o que estava errado em mim. E talvez a principal coisa que está errada em nós é essa. Nós somos nós, e terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, milésimo para frente é o Senhor. Se você é uma das pessoas que jamais cogitaria a possibilidade de pegar um avião aqui e descer em Gambiel para fazer algo por alguém, não estou dizendo que você tem que ir. Mas se nós abríssemos aqui essa agência de turismo para Gambiel e você dissesse: Deus me livre, me bota no final da fila, talvez é porque os seus valores estão um pouco divergentes. Já viu aquela brincadeira, né? Quando a gente vem andando assim e o outro bota a mão assim, bate, né? O cara vem e você vai e o cara faz fup. Aí a tua mão. A gente fica todo sem graça, né? A gente diz lá no Ceará que o outro deixou a gente no vácuo. Quantas vezes a gente tem deixado Deus no vácuo, né, pastor Alexandre? O Senhor levanta a mão e diz: agora vamos se unir aqui, ó. Bate aqui, vamos agarrar a mão aqui junto aqui, ó.
e vamos fazer algo que realmente vale a pena, e a gente vai, Deus bota a mão, quando Ele vem na expectativa, a gente... Só falta derrubar Deus, né? E Deus fica no vácuo. E você diz: Senhor, sonda-me. Senhor, quebranta-me. Senhor, transforma-me. Hoje você vai dizer: Senhor, enche-me. Não me deixa mais assim, Senhor, te deixando no vácuo. Se você quiser orar assim comigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu queria chamar o pastor Alexandre, o pastor Jaime, o Jason, o Marcos. Chamar aqui os presbíteros da igreja, os pastores. Pastor Jaime. Que você venha interceder por esses irmãos, é o terceiro apelo que eu faço. Nós estamos aqui para orar, irmãos. Se o Senhor falou contigo, sai do seu lugar e venha, nós não temos muito tempo não. Se você está fluindo no Espírito, se você está cheio de Deus, pode ficar sentado onde você está. Tem mais alguém que quer vir aqui receber oração? Se o Senhor falou contigo, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Mais alguém? A palavra de Deus nos ensina, né? Quando ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Mais alguém? Há mais alguém? Se Deus está falando com você, meu irmão, venha, não resista. Peça a Ele, abra a sua boca e peça. O Senhor deseja ouvir essa oração da sua boca, vinda do seu coração, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, chega de mornidão, chega de tanta frieza espiritual. Chega, Senhor, chega de tanta inconstância. Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei mais quem eu sou em Ti. Deus, chegou o momento de parar com isso, de acabar com isso. Pai, me ajuda a fluir no Espírito, me ajuda a ser cheio de Ti, Senhor. Sim, Senhor, autoridade, discernimento espiritual. Deus, enche Teu povo, Senhor. Manifesta Teu poder em nós, Pai, na nossa vida. Manifesta a Tua graça, Senhor, em nosso favor. Nós queremos ser vetores, Senhor, da Tua presença, meu Deus. Queremos carregar em nós, aonde quer que nós estejamos, Deus, a Tua poderosa presença, Senhor, que transforma vidas, que restaura vidas, que devolve, Senhor, a capacidade de sonhar, de ter visões. Deus, em nome de Jesus, devolve ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Faz a obra, Pai, vai fazendo a obra, vai enchendo o nosso coração da Tua presença. Vai enchendo, meu Deus, a nossa alma, o nosso ser, tudo aquilo que pertence, Senhor, a nós. Deus, que seja cheio, que seja, Senhor, transbordado, que seja, Senhor, selado pela presença do Teu Espírito Santo. Faz assim, meu Deus, agora em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, Senhor. Pela fé nós Te agradecemos, pela fé nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar, porque sabemos que Tu estás aqui no meio do Teu povo, Deus, e onde estiverem dois ou três, não precisam ser muitos, um ou dois reunidos em Teu nome, tem o poder de transformar o mundo, porque o Senhor está com eles. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche-nos, enche-nos. O Kit vai cantar aquela música que nós cantamos aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar essa música que nós cantamos, que fala do Espírito Santo. E que essa música seja uma oração que você faça.
Que essa música seja uma verdadeira oração, uma oração sincera, uma oração honesta para o Senhor, dizendo: fogo de Deus, Espírito de Deus, vem e acende em mim, acende em nós, acende na tua igreja, na minha casa, no meu coração, uma paixão ardente pelo teu nome, uma paixão que queima no nosso coração pelo teu nome. Graças a Deus. Vamos cantar. Cante para o Senhor com toda a sua força. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Sopra, Espírito Santo de Deus. Há muito mais em ti, Senhor. que isso, Espírito Santo, esperamos. Sim, Senhor, por esperamos em ti. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-nos outra vez. Diga para Ele, meu irmão, abra a sua boca e diz: enche-nos outra vez. Glória a Deus. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor. Fogo de Deus, Diga para Ele, diga, fale isso para Ele. acende em nós. Diga: fogo do Senhor acende no meu coração, Paixão, uma paixão incontrolável por ti. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor Em nós. E que a presença do Espírito de Deus, o amor do Senhor, as consolações do seu Espírito, a salvação de Jesus se manifeste na tua casa, em tudo aquilo que você fizer, na tua família, nos teus negócios, no teu trabalho, na tua renda, na tua despensa, na tua saúde, no teu coração, te dando paz, te dando alegria do Senhor, te dando essa motivação maravilhosa para viver uma vida de busca incessante por Ele. Vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena louvar a Ele. E que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, para a glória dEle, para o louvor dEle, até que Ele venha, e está muito perto dEle vir, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.